Fala aí, trader. O título desse vídeo é Qual é o melhor sistema operacional do mundo? E para não te decepcionar, eu não vou responder essa pergunta. Eu vou te mostrar o que você deve fazer para comparar um sistema operacional com o outro, saber qual é melhor. Porém, evidentemente, é muito difícil você comparar todos do mundo, né? São muitos sistemas. Mas eu vou te mostrar aqui o que interessa e como você pode fazer esse tipo de avaliação. Como, por exemplo, muita gente me pergunta aqui no canal, nos vídeos, sobre o IFR2. Muita gente quer saber se, ao invés de colocar o índice no número 25, que é o sinal de entrada, se ele colocasse a 15, o que aconteceria se o sinal melhora? Se ele colocasse a 10, se colocasse a 5? Então as pessoas querem fazer alguma alteração no sistema operacional e elas acham que isso é melhor, tá? Eu quero mostrar para vocês como você vai fazer esse cálculo, como você vai saber na prática, na realidade, se aquela alteração de um sistema é melhor ou se você vai comparar um sistema A com um sistema B, qual deles é o melhor. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Rodrigues, eu sou um trader objetivo e eu uso a estatística e matemática para tomada de decisão no trade. Eu vou mostrar aqui para vocês como você vai fazer esse tipo de análise. Então vamos lá para a minha tela. A primeira coisa que você precisa entender é que a gente vai comparar a lucratividade entre um sistema e outro, ou mesmo a lucratividade entre um sistema original e um sistema com algum tipo de modificação. A gente precisa calcular a expectativa matemática para isso. O que é a expectativa matemática? É o quanto que você espera ganhar na execução daquele trade ao longo do tempo. Quando você tem a estatística ali daquele trade, quando você fez seus backtests, você sabe o percentual de vezes que você ganha, ou seja, a taxa de acerto. Você sabe em média o quanto você ganha. Você sabe a taxa de erro, né? O percentual de vezes que você sai daquele trade no prejuízo e o quanto você perde na média nos momentos que o trade vai para o loss. Se você somar tudo isso, né? Então se você multiplicar o percentual de vezes que você ganha pela média de quanto você ganha e subtrair do percentual de vezes que você ganha, de que você perde pela quantidade que você perde, você tem a expectativa matemática no longo prazo. Para simplificar, eu vou dar sempre um exemplo bobo, mas é um exemplo que te traduz isso aqui, tá? Vamos imaginar um cara ou coroa. Cara ou coroa você sabe, né? Você vai ter 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Então, se a gente for fazer uma brincadeira aqui, quando você acertar o cara ou coroa, você me dá R$1. E quando você errar, quando você acertar, eu te dou R$1 e quando você errar, você me dá R$1. Você intuitivamente sabe que é um jogo que vai tender a zero. Por quê? Porque 50% das vezes você vai acertar e vai ganhar R$1. 50% das vezes você vai errar e vai perder R$1. Então, 50% vezes R$1 é 50 centavos. 50% vezes R$1 é 50 centavos. Então, 50 centavos menos 50 centavos é expectativa matemática zero. Intuitivamente você sabe disso. Se a gente começa a levar isso para o campo das finanças, para o campo de trades, onde o percentual de erro e você tem o percentual de acerto, você tem isso nos backtests. Só que já não é um número de 50%, é 74,3%. O quanto você ganha também é um valor diferente do quanto você perde. Então você já precisa de organizar isso aqui e sair do campo da intuição para que você consiga saber qual a expectativa daquele sistema no longo prazo, tá? Eu já mostrei aqui algumas planilhas, eu sempre mostro isso aqui, né? Cada vez que eu vou fazer um backtest, eu pego qual é o papel que eu estou estudando, eu faço isso um por um, qual é o papel que eu estou estudando, naquele período que eu apliquei a estratégia, quantas entradas eu tive, qual foi a taxa de acerto, qual é o payoff e qual é a expectativa matemática, né? Isso aqui é um cálculo. A expectativa matemática é o cálculo, tá? O payoff é uma relação entre a média de ganhos e a média de perdas. Seria isso aqui, ó. Então, o que eu te aconselho a fazer de uma maneira bem mais simples, eu vou te dar um exemplo aqui.
De uma maneira bem mais simples, se você pegar o percentual de vezes que você ganha, eu vou escrever aqui percentual win vezes. Agora eu vou falar em percentual também, ao invés de usar o número financeiro, tá? Então vamos imaginar, você vai fazer lá o seu backtest e você vai perceber, você vai ver que o percentual financeiro que você ganha ali, o percentual do valor que você está ganhando, digamos 1%. Então quando eu ganho 1% no trade. É um exemplo, tá? Aí quando você perde, percentual, vou escrever percentual de loss, vezes quando você perde, digamos que você perde um pouco mais, você perde em média 1,25%. Beleza? Se você fizer a conta dessa forma, você vai conseguir encontrar a expectativa já em percentual por trade. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que a gente tem um sistema que a gente ganha 75% das vezes. Então, 75% vezes 1%, quanto que é a média que eu ganho, menos. Se eu ganho 75%, então eu perco 25%. Então, 25% de 1,25%. Então, quanto que eu tenho nisso? Vamos lá. A expectativa matemática. Expectativa matemática vai ser igual a... eu vou colocar aqui no Excel pra gente, tá? Calma aí. Eu tenho 75% das vezes que eu ganho 1%. Então eu tenho esse vezes esse. E eu tenho 25% das vezes que eu ganho 1,25, que eu perco, né? 1,25. Então, quanto que eu tenho? Esse vezes esse. Então, eu tenho 0,31. Então, quanto que é a expectativa matemática? É 0,75 menos 0,31. Deixa eu anotar lá, ó. 0,75 menos 0,31. Que dá... Vamos voltar para o Excel. Igual a esse menos esse. Eu tenho 0,44% por trade de expectativa matemática, tá? 44 ou 41? Deixa eu ver aqui. 44. 0,44% por trade. Eu vou grifar isso aqui para você, ó. Vou grifar. Vamos traduzir isso aqui para você. Olha só. Quando eu ganho, nesse sistema que eu estou exemplificando aqui, quando eu ganho, em média, eu estou ganhando 1%. Isso é 75% das vezes. Quando eu perco, em média, eu estou perdendo 1,25%. Então, o que acontece é que a expectativa para cada trade é que eu ganhe 0,44%. Mesmo os trades que eu perco. Então, quando eu tomar loss num trade, eu não perdi dinheiro. Eu estou ganhando 0,44%. Quando eu ganhei num trade, eu não ganhei 1%. Eu ganhei 0,44%. Você tem que pensar em longo prazo. Um sistema trabalha em longo prazo, tá? Então, cada vez que você tomar um loss ou ter um gain no trade, você tem que entender que simplesmente está dentro da sua expectativa matemática de longo prazo e que não é esse valor que você está perdendo naquele trade. Não é esse valor que você está ganhando naquele trade. É isso daqui. É isso daqui. Ok? E aí você vai poder comparar um sistema matemático, um sistema com outro a partir desse número aqui? Não. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui entre o que as pessoas mais me perguntam nos comentários, tá? Eles sempre falam sobre alguma alteração no IFR2. Quais são as regras para quem não conhece o IFR2? O IFR2 é um índice de força relativa que você usa para verificar ali o estresse numa região de compra ou numa região de venda de um ativo, tá? O 2 aqui é o período. Então a gente está observando os últimos 2 períodos para saber o nível de estresse, seja na ponta da compra, seja na ponta da venda. O sistema ele preconiza que a entrada abaixo de 25
quando o fechamento acontece abaixo de 25, você compra. E a saída na máxima dos dois últimos candles. Na máxima dos dois últimos candles. Aí algumas pessoas vêm e me perguntam, poxa, mas e se eu mudar ao invés de 25, e se eu mudar para 15? Então eles querem pegar e fazer um sistema desse aqui, alterado, para 15, por exemplo. Ou alguns também pensam em fazer uma saída diferente, né? Beleza. Quando ele vai fazer expectativa matemática, aqui ele vai mudar os parâmetros, né? Ele vai ter uma taxa de acerto maior, ele vai ter talvez um percentual de ganho maior. Então, com certeza, a expectativa matemática vai ser diferente quando ele muda o sistema. Ou mesmo quando você compara dois sistemas diferentes, né? Então, se a gente for falar sobre o IFR2 e falar sobre, sei lá, algum sistema seguidor de tendência, evidente, ele tem taxa de acerto diferente, ele tem média de ganho diferente, taxa de erro diferente, média de ganho de perda diferente. A expectativa por trade é diferente, tá? Mas o que eu tenho que analisar se não só esse número? O número de entradas. Olha só, deixa eu voltar aqui para vocês e te mostrar o completo aqui, né? Se eu tenho em vivo num sistema 112 entradas com essa taxa de acerto, com esse payoff, eu tenho essa expectativa matemática por trade. Essa expectativa matemática não considera o número de entradas, tá? Então eu tenho que fazer uma conta sobre a expectativa matemática total do sistema. A expectativa total do sistema. E como que eu faço isso? Eu multiplico o quanto eu ganho em cada trade. Lembra que eu te expliquei que isso daqui é por trade? Independente se você está ganhando ou se você está perdendo, esse 0,44 é o quanto se espera ganhar por trade. Então eu pego aqui o quanto eu espero ganhar por trade e multiplico pelo total de sinais, total de entradas que eu tive. E eu tenho esse valor aqui, ó. No fim das contas, aqui nessa forma como eu faço o cálculo, não é um percentual direto, tá? O que eu tô te mostrando aqui é uma forma de você calcular direto o percentual. Então, o que você vai ter aqui quando você aplicar essa multiplicação, né, entre o número de entradas e o quanto você espera ganhar por trade, você vai ver o quanto você vai ganhar em percentual no longo prazo. No longo prazo. Não estamos falando de reinvestimento, de juros sobre juros, tá? Então, digamos que você tem uma caixa de 10 mil reais. Você vai estar sempre investindo os 10 mil, sempre investindo os 10 mil e vai estar ganhando 0,44 sobre aqueles 10 mil. Quando você multiplica aquele 0,44 pelo número de entradas, você vai ter o percentual total que você ganhou naquele período que você está estudando. E aí, o que vai acontecer quando você muda aqui um parâmetro importante como esse? Você vai diminuir o número de entradas significativamente. Então, voltando aqui para o campo deste exemplo, deixa eu ver se está aparecendo tudo na tela aqui, se eu consigo colocar os dois na tela para você. Deixa eu só engatilhar isso para cá. Opa, engatilhar isso para cá e isso daqui para cá. Quando eu faço uma alteração desse tipo aqui, onde eu não uso mais o índice de força relativa na casa do 25 e sim na casa do 15, eu vou mudar inevitavelmente o meu número de sinais. Você concorda que para o papel chegar no 15 ele está muito mais estressado do que no 25? Ou seja, ele vai acontecer isso menos vezes. Então, em vez de você ter, por exemplo, 112 entradas, você vai ter 70 entradas, 50 entradas. Mesmo tendo uma expectativa de ganho maior por trade, você vai fazer menos trades. Então, você não vai, talvez não tenha a mesma expectativa final daquele sistema modificado, entendeu? Então, é isso que você precisa fazer. Se você quiser comparar um sistema com outro sistema, ou mesmo um sistema original com alguma modificação, você tem que saber o número de entradas que cada um dos dois gera, taxa de acerto de cada um, média de ganho, média de perda de cada um,
e multiplicar. Então você vai ter expectativa matemática e você vai comparar a expectativa matemática total, o final ali daquele período, para que você consiga, de uma maneira eficiente, comparar um sistema com o outro. Então, como eu disse aqui no início, o meu objetivo com esse vídeo não é te explicar qual é o melhor sistema. O meu objetivo é te dar munição, te mostrar como você vai fazer esse cálculo para que você mesmo faça no sistema que você quiser operar, tá? Então, a partir de agora, quando alguém me perguntar lá no comentário e tal, se o sistema do IFR2 alterado para 15 ou alterado a saída, se é mais lucrativo ou a pessoa chegar afirmando que seja, eu vou sempre indicar para que ela assista esse vídeo aqui e entenda como que ela faz a comparação no longo prazo. Beleza? Se você gosta de temas como esse aqui, dá um like aí, se inscreve no canal. Eu costumo falar muito sobre esse tipo de coisa e eu vou preparar mais conteúdos nessa linha para vocês. Ok? Um abraço e até a próxima.